E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer um review sobre as faixas do novo álbum da Melanie Martinez, K212, tá? Já quero dizer também pra vocês que eu já ouvi o álbum e vocês vão poder conferir o meu react do álbum na sexta-feira, tá? Hoje é mais um review mesmo falando sobre o conceito das músicas, o que eu entendi das letras e sonoramente também o álbum em geral, tá? Eu não quero deixar este vídeo tão longo porque eu quero fazer uma explicação bem objetiva sobre as faixas, beleza? Já quero pedir também pra você que se você é fã da Melanie, fã de música pop, pra você se inscrever aqui no canal, porque vai ser ótimo ter você aqui e você vai curtir bastante o conteúdo, porque eu tô sempre falando de música pop e outras coisas relacionadas aos artistas que vocês gostam, beleza? Então vem fazer parte aí da comunidade que vai ser show de bola. Muito que bem. Como a gente pode começar esse vídeo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre este álbum é que uma das coisas que eu mais percebi nesse disco foi que é um disco mais orgânico. O que é um disco mais orgânico? É um disco em que o eletrônico não é uma coisa tão predominante. Ele tem características muito similares ao álbum Cry Baby, tá? Mas ele vai para um estilo um pouco diferenciado nas canções, tá? Ele vai um pouco mais para um estilo que tá assim, um tanto ficando em alta hoje, que chama Drum and Bass, que é uma coisa mais dançante, mas ao mesmo tempo não tem tanta parte com eletrônico. É mais uma batida forte com uma vibração, sabe? Então é uma das coisas que eu percebi no geral do álbum. Outra coisa que eu notei também que eu achei bem interessante é que o disco, assim como Cry Baby, tá? Ele conta uma história também, narrando uma conectando na outra, tá? Tudo vai vindo, uma passa pra outra e conta uma história, sabe? Vai continuando até chegar num fato final, sabe? É uma das coisas também que eu curti bastante. Vamos falar de faixa, faixa que é mais fácil, tá? Vamos começar aí com Wheels on the Bus. O que eu entendi dessa música? Wheels on the Bus, gente, é a típica música crítica da Melanie Martinez, que ela tá falando sobre o momento que ela pega o ônibus para ir para a escola e que ela vê o menino molestando a menina e a menina molestando o menino, tá? E todo mundo no ônibus tá vendo o que tá acontecendo, tá? Assim como o motorista do ônibus que tá simplesmente ignorando tudo que tá rolando ali dentro do ônibus, e ela conta sobre o quão desconfortável aquilo é e como ela sente que ela vai ser a próxima a ser molestada dentro do ônibus por outros garotos que estão sentados atrás dela, tá? Então, assim, é um tanto, assim, pesado, né? Porque quem ouve a música não pega esse conceito pela música ter um som mais leve, mas uma das coisas que eu achei, assim, forte nesse aspecto é que é uma realidade muito palpável, principalmente na época da escola. Falo isso pra vocês porque, por mais que aqui na minha cidade e também na minha história de vida relacionada à escola, eu só andei de ônibus escolar quando eu era criança. Quando eu tava naquela fase do pré-adolescente ali, meus 11, 12 anos, né? 12 anos, vamos colocar 12 anos. Eu presenciei muitas vezes os meninos passando a mão nos seios das meninas da minha turma, assim como as meninas passavam a mão na bunda, na perna, no pênis dos meninos, no peitoral deles, enfim. Eu presenciei isso, não foi uma nem duas vezes, foram várias, tá? Principalmente quando eu via que um determinado grupo ia brincar, por exemplo, de comigo verdade ou consequência, né? Então, foi meio chocante ouvir essa música e receber essa mensagem de volta, tá? Mas muito realista. Genial, sério, genial e muito forte. Em seguida nós já temos a faixa número 2 desse álbum aí, que é a faixa Class Fight, tá? E nessa música eu percebi que a Melanie tá narrando um crush que ela tinha dentro da sala de aula e uma outra menina que conseguia ter contato com ele. E disso gerou uma briga que a professora acabou separando e colocando a Melanie como um monstro, etc e tals. E quando ela chegava em casa para poder falar com a mãe dela sobre o que tinha acontecido, a mãe dela dava um determinado conselho a ela, enquanto o pai dava uma opinião adversa sobre
ela ter que brigar mesmo, ela ter que bater, enfim, um outro tipo de visão. O que eu senti sobre isso aí no geral? Eu senti que isso, mais uma vez, é uma realidade que a gente enfrenta principalmente quando você sofre bullying na escola. Eu acho que o bullying, ele é uma questão, assim, extremamente séria que as pessoas ainda hoje em dia seguem ignorando muitas vezes. Porque o bullying mata, o bullying marca, o bullying adoece, sabe? E muitas vezes, eu já até cheguei a conversar isso com a minha mãe, que muitas vezes ela falava pra mim, filho, não briga, filho, não tome essa atitude, filho, não haja assim. Minha mãe sempre me dava uma palavra de não faça isso, não, nunca haja dessa forma, enquanto talvez se ela tivesse me dado o que a palavra inversa que o pai, no caso da Melanie, disse pra ela, eu talvez não teria sofrido determinadas coisas que eu sofri. Só que a gente acaba sofrendo porque, a gente fica mexido e completamente assim, turvo dentro dessa situação toda. E outra, a gente sempre tem esse amor pela mãe e colocar a palavra da mãe sempre em primeiro lugar, né? E isso, mais uma vez, pesa para um lado. Mas aí, enfim, é um conflito interno gigante. E essa música eu percebi muito isso, sabe? Ela tem um conflito interno, ela tem um crush, ela tem toda essa realidade que rola mesmo numa briga na sala de aula, sabe? Mais uma vez dizendo, genial. E outra, tanto na faixa número 1 quanto na número 2, ela está descrevendo pessoas que estão dentro da sala de aula fazendo coisas, citando nomes das pessoas. Então, realmente ela está descrevendo cada qual no seu lugar e colocando o que, onde deve estar e quem deve culpar. Eu achei incrível. Na faixa número 3 aí nós temos The Principal, né? Que no caso traduzido é o diretor. Eu percebi que essa música, mais uma vez, fala de um fato clássico em determinados tipos de escolas. Falo isso por experiência própria porque essa foi uma das músicas que mais bateu com a realidade que eu passei. E uma das realidades que eu passei era um diretor que, como vou dizer, sem parecer tão horrível, mas é melhor eu falar assim direto mesmo que vocês vão entender. Eu percebi que o diretor, ele ia sempre do lado das pessoas que estavam erradas, por as pessoas que são erradas, elas têm determinados privilégios dentro da escola, tá? Ele sempre apoiava um determinado número de garotos que faziam coisas por eles terem pais influentes, pessoas em volta deles que falam e fazem coisas pra eles serem os maiorais, etc. E acaba que a própria escola induz essas pessoas a serem os A-list da escola, né? No caso, as pessoas mais altas, que podem fazer o que quiser dentro da escola. Eu passei muito isso na mão de pessoas, porque eu lembro que muitas vezes eu apanhava, eu tinha meu cabelo cortado, eu era preso no banheiro e outras coisas do tipo, e sempre eu era o errado por eu não me adaptar àquela realidade que o diretor falava que eu precisava me adaptar para eu pertencer àquele mundo dos valentões, entende? Aquele mundo das pessoas que faziam bullying. Então, essa música fala muito disso, principalmente na hora que ela fala quanto você tá ganhando, isso e aquilo, porque parece que realmente ele tá ganhando uma coisa diferente para ele formar só um determinado tipo de pessoas e quem são diferente daquilo ali não merece atenção e apoio. É uma coisa que eu senti muito forte dentro de mim, essa música, e falo pra vocês, incrível de se passar essa mensagem, porque é muito real. A faixa seguinte é a faixa Show and Tell, tá? Essa faixa, na verdade o título, né, significa apresentação em sala, né? Show and Tell, você fazer a apresentação de um trabalho, algo do tipo. E o que eu percebi dessa música é que a Melanie tá falando sobre ela estar se apresentando e falando coisas e as pessoas estarem caçoando dela e daquilo que ela tá falando. Mais uma vez levando aquela coisa em consideração que muitas vezes nós temos dificuldade de conversar, de falar em público, nós temos dificuldades de apresentar trabalhos e coisas do tipo, e as outras pessoas elas não conseguem apoiar aquilo que estamos passando. Pelo contrário, elas pioram e angustiam mais ainda o que nós estamos fazendo ali e passando internamente. Porque nem pra todo mundo, né, gente? É fácil você apresentar um trabalho, você gagueja, você às vezes
perde o que você tá falando e você começa a embromar, enfim, tudo isso. E isso, de certa forma, pela reação das pessoas, agride nosso interno e nos entristece muito. Foi o que eu senti vendo, lendo e ouvindo essa música. Nurse's Office, ou no caso, o consultório da enfermeira, em algumas escolas, né, no caso nas escolas americanas, tem muito isso de ter uma enfermaria pelo período integral da escola. Então, às vezes as crianças passam mal, ou tem algum tipo de sintoma, enfim. Nessa música eu entendi que a Melanie tá sofrendo tanto dentro daquele ambiente que ela tá, que ela finge sintomas que ela não aguenta mais, porque ela apenas quer ser dispensada da escola e sair daquela realidade que tá machucando tanto ela e deixando ela tão ferida naquele momento ali. E é abismante, porque, como eu disse em todos, é muito real e é muito palpável, tá? Às vezes as pessoas não têm essa chance de sair da escola por enfermaria, etc e tal, e eu falo pra vocês, eu já fui uma das pessoas que fingia estar doente para não ir à aula, ou eu estava na aula, estava sofrendo muito, eu fui até a diretoria, pedi para ligar para minha mãe porque eu não estava aguentando ficar ali, a minha mãe foi, me buscou na escola, e eu apanhei em casa porque ela sabia que eu estava mentindo, só que a minha mãe não tinha um tato muito bom para entender o que realmente estava acontecendo. Eu acho que a minha mãe só foi entender realmente o quanto foi traumático a época da escola pra mim, quando eu já estava adulto e a gente teve uma conversa mais aberta e inteligente sobre o assunto. E foi uma das coisas que ela ficou assim meio que magoada, porque ela se sentiu culpada por não ter me compreendido, sabe? E é por isso que eu falo pra vocês, assim, de coração, gente, falem com seus pais se vocês estão passando por essas coisas. Digam o que vocês sentem. Fala pra eles, pai, mãe, isso está acontecendo. Eu não quero ir na escola por isso. Me ajuda. Eu preciso estudar, eu preciso ser alguém, mas eu não consigo porque as pessoas não permitem que eu seja eu e que eu seja, né, e fale o que eu quero. Me ajuda, entende? Tipo, vocês têm que falar com os pais de vocês e essa música, de certa forma, ela levanta esse questionamento e ensina pra gente a enxergar determinadas coisas e alertar nossos pais sobre isso. Strawberry Shortcake já levanta um questionamento de uma coisa bem mais particular das meninas, né? Já entra misoginia, machismo, sim, em ênfase aí, principalmente na fase da escola. Entram questões como a questão da menina tem sempre que estar com uma roupa longa, que esconda o corpo, ignore o crescimento do corpo e o desenvolvimento do corpo dela, né? Eu percebi que na música, de certa forma, faz uma questão a puberdade, como a puberdade chega e muda o corpo e parece que os meninos nunca imaginaram que aquela pessoa teria aquilo, sabe? E não apenas isso, claro, mas como também rola uma hipocrisia da própria família pregar sobre a menina ser pura, a menina ser boa, a menina ter todo aquele estereótipo perfeito para uma sociedade misógina e machista, né, que desenha a mulher dentro de um estereótipo e um corpo e limita ela a ser dona da sua identidade, da sua sexualidade, da sua sensualidade e também coloca prazo de validade, né? Que a mulher ela se torna imprestável dentro da nossa sociedade machista e misógina nojenta aos 45 anos, pois ela se torna infértil. Então, isso daqui é uma crítica tão forte que a gente consegue abrir a nossa visão e a nossa cabeça a vários aspectos, não apenas da questão da escola, mas também na questão de como isso constrói a gente para a sociedade. Então fica aí uma faixa para a gente prestar muita atenção e a gente levar isso como um pensamento desconstrutivo e reflexivo sobre como é complicado esse aspecto na escola. Lunchbox Friends já entra uma questão um pouco mais particular, não apenas da Melanie, mas acredito que de grande parte das pessoas que, assim como ela, tem um estereótipo, um pensamento diferente da maioria dos outros.
Lunchbox Friend basicamente fala sobre amigos de lancheira, pessoas que você tem em um momento apenas do dia, pessoas que não pertencem diretamente à sua vida, amigos que só servem para determinadas horas, amizades de escola, falando basicamente assim. Porque nem sempre, gente, as amizades de escola são aquelas amizades que compreendem o que você passa, que sabem da sua vida, que têm noção do quanto você pode estar feliz ou estar triste em algum momento. Às vezes eles são apenas pessoas que fazem um par com você no recreio, ou sentam pra lanchar contigo, fala mal das pessoas com você, mas não cria um vínculo. Então essa música é mais uma crítica a esse não vínculo que rola durante este momento da escola, em como nós muitas vezes não fazemos amigos de verdade na escola. Parece ser uma coisa, mas acaba não sendo uma realidade. Orange Juice é mais uma daquelas músicas que desabam a gente quando a gente percebe o que a gente escutou. E Orange Juice nada mais fala do que bulimia, sobre o ato de você vomitar depois de comer por medo de engordar, medo de se não padronizar, enfim, tudo isso gera bulimia. E a pessoa com bulimia, gente, ela come, vai no banheiro e vomita. O Orange Juice nada seria mais do que o quê? O vômito da pessoa, em que a pessoa come a laranja e depois ela enfia na garganta e vomita todo o caldo como se fosse um suco de laranja. É nojento, gente, mas é muito real na realidade dos adolescentes. Na minha época, a bulimia era uma das doenças mais em alta que o pessoal comentava sobre, porque vocês talvez não lembrem, mas teve uma novela que falava muito sobre esse problema, sabe? E as pessoas que têm bulimia, elas estão sempre forçando ao vômito, não comem, e por isso vem desnutrição e vem outros problemas terríveis. Nós temos celebridades que sofreram bulimia por causa de pressão da indústria e todas outras coisas relacionadas ao mundo das celebridades que exigem uma magreza, né, que é quase cadavérica, né, e não é fácil, gente, é um assunto que, assim, é muito delicado e eu acho que a Melanie tratou de uma forma artística super inteligente. O que eu entendi sobre essa música, Detention, é mais um sentimento de eles estarem tendo alguma relação com uma química, beijo ou alguma coisa do tipo, e sempre que eles têm esses momentos, eles vão parar na detenção, né? Sempre que eles expressam suas vontades, eles vão pra detenção. Eu acredito que ela quis fazer mesmo uma questão assim utópica a isso, sabe? A querer falar sobre determinadas coisas que falamos e fazemos, que acabamos sendo punidos por elas, mesmo que sejam coisas que nós desejamos, mas outros tratam como algo que é errado. Foi uma das coisas que eu entendi com essa música. Talvez eu esteja equivocado. Se eu tiver, me corrijam, tá bom? Vai ser ótimo ouvir a opinião de vocês. Na faixa Teacher's Pet eu já tive um pouco assim de medo, featuring, como que eu vou te dizer pra vocês assim, realidade meio que para algumas pessoas, porque assim, essa música fala sobre uma relação meio que íntima de aluno com professor, sabe? E esse teacher's pet vai mais para uma coisa de tipo o aluno de estimação do professor, aquele aluno preferidinho do professor. E rola isso que eu falei, né? Dessa questão de misturar esses dois universos, sabe? Daquela pessoa queridinha do professor com aquela pessoa que talvez tenha um crush no professor, o professor erotize aquele aluno, enfim, tem isso. É uma música assim que, por mais que a letra é uma crítica forte, né, a esse tipo de coisa, a gente muitas vezes ignora que isso possa ser uma coisa que aconteça. Então, fica aí mais uma das minhas percepções sobre essa faixa do álbum aí. Sobre High School Sweethearts, eu já tive aquela percepção óbvia sobre o que é a música. Basicamente fala dos queridinhos da escola, daquelas pessoas que são o grande, como vou dizer,
o A-list da escola, aquelas pessoas que todos querem ser os populares e aquilo. E é uma crítica sobre esse tipo de pessoa. E falo pra vocês, uma das minhas músicas favoritas nesse álbum, eu amei, porque fala muito de uma realidade que eu passei e também eu gostei muito da produção da música, achei que ficou de primeira. Sobre Raz Says, eu entendi que há um determinado estímulo a você ser um workaholic, a você ser sempre aquela pessoa que tem que estar pronta para tudo, descansada, sempre a tudo e toda hora do jeito que todos querem. E quando tem um recesso, né, quando tem um momento que é um feriado no caso, né, é o único momento que a gente tem aquela paz. Mas ao mesmo tempo também me soou como uma música que fala das pessoas em volta que nos atormentam para sermos perfeitos, para sermos encaixes óbvios e certos naquele tipo de jogo que eles criam na realidade dentro daquela coisa da escola, sabe? É uma música que reflete muito vida adulta, né, da gente, porque acho que a questão da escola a gente tem sempre o poder de errar, né? Mas quando chegou nessa faixa eu percebi que é uma faixa que não te dá muito poder de errar, não é uma coisa mais que você está na escola para aquilo acontecer, é uma coisa que vem pós, sabe? É um pouco mais dura do que a gente imagina. Então ela fecha o álbum com essa faixa aí. Drama Club, o clube do teatro, são sobre aquelas pessoas falsas, aquelas pessoas que têm múltiplas caras e que nós não devemos confiar. E acabamos que nós temos que lutar contra elas durante esse período. Eu acho que isso é uma coisa que não é apenas para questão da escola, mas é uma coisa que diariamente nós temos que lutar para estar perto de pessoas sinceras, verdadeiras, com uma personalidade que não muda com outras pessoas, sabe? Foi o que eu senti nessa música. E assim, gente, neste álbum, né, no geral, eu acho que ele trata de assuntos extremamente importantes, claro, de uma forma artística, assim como Cry Baby, mas eu achei que houve um amadurecimento da própria persona Cry Baby. É como se agora ela tivesse, como eu vou dizer, não mais rebelde, mas ela estivesse tipo assim, passado por uma fase que ela teve a chance de voltar no tempo e falar novamente coisas que ela esteve calada, entende? Foi o que eu senti ouvindo este álbum. E assim, a Melanie deu um show de performance de voz, um show de performance de composição, um show de instrumentação. Como eu disse no começo do vídeo, é um álbum mais orgânico, então os fãs vão ter um pouco mais de dificuldade para absorver por não ter coisas tão enfarofadas como a gente já conhece no Cry Baby, né? Mas vocês vão enxergar esse álbum em uma dimensão totalmente diferente. Eu fiquei muito comovido com esse álbum e eu não sei se este álbum é o meu predileto dela já, porque ele tem muito mais contato com a realidade da minha vida do que o Cry Baby. Esse daqui, ele fala mais sobre a realidade do que foi o momento de trevas da minha vida, que foi o momento da escola, que foi o momento disso tudo, e em como a gente, como crianças, nós temos que lidar com determinadas coisas que a gente nem imagina o quão, assim, podem danificar o nosso futuro, sabe? Então eu senti muito isso desse disco. Então eu espero que os fãs absorvam este universo que ela deu pra gente a chance de refletir e que essas músicas, pra quem talvez estiver nessa faixa etária, que as músicas falam, né, no caso aí aquela coisa da quinta, sexta série ou no primário que seja, que você use isso como um objeto de reflexão e comece a cortar ciclos viciosos que podem fazer mal para você no futuro, que começam nessa fase. Então reflita sobre isso e tire o melhor desse disco, porque com certeza ele vai te evoluir muito como pessoa, assim como hoje, depois de escutar ele, eu me senti mais apto a enfrentar determinadas coisas que eu não pensava há muito tempo, tá? Um grande beijo pra vocês e não se esqueçam, vai ter o react aí na sexta-feira do disco, tá bom?
Tchau, até o próximo vídeo aí pra vocês.